Esse vai ser um vídeo para falar para vocês, mostrar para vocês as minhas últimas aquisições de livros, principalmente livros que eu comprei em sebos, e também fazer um pequeno unboxing, porque chegando em casa hoje eu recebi do porteiro mais 3 livrinhos que chegaram e eu confesso para vocês que eu não lembro muito bem mais o que eles são, não. Andei fazendo algumas compras em exagero nos últimos dias, ou melhor, no último mês. E agora elas estão chegando, até porque muitas delas foram feitas na estante virtual. E aí demora um pouquinho mais para chegar. Afinal de contas, estamos tão imediatistas, não é mesmo? A Amazon deixa a gente um pouco mal acostumado. E aí, quando o livro demora, sei lá, 4 dias para chegar, a gente já começa a pensar que é uma eternidade. E olha que eu sou de uma geração que, quando comprava livro na livraria, porque não existia nem internet, a gente às vezes demorava 2 meses para receber o livro. Eu tenho uma edição da Flor Bela Espanca que eu comprei quando eu estava no segundo ano do ensino médio. Nossa, como eu esperei. O livro demorou 2 meses para chegar, porque a livraria da minha cidade precisou comprar numa editora portuguesa, usando telefone, sabe? Ligaram para lá para encomendar. Enfim. Então hoje, quando um livro demora, sei lá, 10 dias para chegar, a gente acha que é uma eternidade. Comprei na estante virtual esta edição aqui da Viúva Simões, da Júlia Lopes de Almeida. Eu acho que tá ficando até chato minha obsessão por ela, eu sei. Desculpa. E por que que eu comprei essa edição? Eu já até tenho uma edição de A Viúva Simões. Adoro quando o livro vem com alguma coisa do antigo dono na capa, dentro dele. Não, aqui só tá o preço do livro. Ela tem um texto complementar, escrito por Peggy Sharp, que eu não sei quem é, mas depois eu vou procurar. Então é uma edição diferente da que eu tenho da Príncipes, que é só o texto na íntegra e nada mais. Aqui a gente tem introdução, notas e o texto complementar dessa Peggy Sharp. E eu dei uma olhada aqui, parece que tem algum comentário da neta da Júlia, ou da filha, não sei, mas bom, depois eu vou olhar isso com mais calma. Então esse aqui foi o que eu comprei na estante virtual. Eu me recordo que eu não paguei muito caro por ele, não. Outra compra que eu acho que é compra, imagino que seja, que chegou aqui, também é da estante virtual. Ah, dá para saber pela embalagem. É a edição de Memórias de Marta. Olha que lindeza. Memórias de Marta é o primeiro livro escrito por Júlia Lopes de Almeida. E vai ser, inclusive, o primeiro livro que faremos a leitura no meu clube, que vai começar em julho, chamado Clube de Leitura Dona Júlia. É uma proposta de leitura em ordem cronológica de livros da Júlia Lopes, de julho a julho. De julho de 2003, de julho de 2023 a julho de 2024. Eu li uma pesquisa, ou melhor, um comentário de uma pesquisadora dizendo que este livro aqui não deixa nada a desejar ao Cortiço, do Aloysio Azevedo. E, no entanto, o Cortiço é muito mais citado do que Memórias de Marta. Então, essa é a nossa primeira leitura. Eu fico feliz que já esteja em mãos, porque eu estava ficando aflita. E este? Ah, gente, este aqui não foi compra, não. Pelo remetente, sei agora que é um presente, porque a editora entrou em contato comigo, perguntando o meu endereço e perguntando se podia fazer este envio. Adoro! Ganhar livro de presente é simplesmente a melhor coisa que existe. É da Edições Macabeia. E são 2 livros de poesia contemporânea. Breve Ato de Descascar Laranjas, da Bianca Monteiro Garcia. E Carne Viva, da Flávia Andrade. Que delícia! Muito, muito obrigada. Edições Macabeia. Eu citei a Edições Macabeia em um vídeo meu. Eu não sei quando que eu vou colocar isso aqui no ar, se é anterior ou posterior ao do Literatura Miojo. Mas eu citei Edições Macabeia por causa de um estudo incrível sobre a Júlia Lopes de Almeida e outras escritoras cariocas, da Ana Faideric, que é o Escritoras Silenciadas. E é um livro, assim,
que eu indico com muita força, porque é um livro incrível. E aí, a editora entrou em contato comigo, perguntando se eu gostava de poesia, gente. Logo eu, cachorrinha da poesia. Não gosto, eu amo. E me pedindo endereço para enviar. Nossa, gente, que folha diferente. Que folha é essa? Papel Supremo. Olha, ele parece folha. Vou mostrar para vocês. Ele parece. Não vai dar para ver, né? Aqui talvez. Tá vendo que ele é um papel que brilha? Gente, que coisa linda essa edição. Bianca, muitíssimo, muitíssimo mesmo. Obrigada por este envio. Enviar livro para uma pessoa, enviar livro para uma pessoa que gosta de livros já é um grande presente. Agora, enviar livro de poesia para uma poeta e que ama poesia é amor. Muito obrigada, viu, Bianca? Eu vou abrir isso aqui e já vou colocá-los na minha fila de leituras urgentes. Este é da Flávia Andrade, também é uma edição linda, com outra folha utilizada, aquela que a gente já conhece mais habitual nos livros, mas igualmente, ai, gente, adoro quando dentro da capa do livro, né, tem algum trabalho gráfico. Ai, meu Deus, que coisa incrível! Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo que aqui o título imita um bordado? Olha só. E aí, gente, ai, que ideia incrível. Aqui dentro você tem o avesso. Nada perfeito desse bordado. Ó, Flávia e editora Macabeia, parabéns por essa delicadeza de ideia. Incrível. Quem gosta de livro sabe, né? Como a gente tem uma comunhão com o objeto, o livro, e todos os detalhes presentes importam. Quero agradecer demais para Bianca e para Edições Macabeia, que inclusive já me ganha pelo nome, né, gente? Uma editora que tem o nome Macabeia, ela não existe em vão na minha vida. E olha aqui, o direito ao grito é a frase de efeito deles na editora. Eu vou ler sobre a editora para vocês. A cena literária, cada vez mais ocupada por mulheres, é fruto de disputas, de muito suor e, sobretudo, de coragem. A coragem de publicar e acreditar que a literatura feminina, feita por mulheres para mulheres, é relevante e necessária. A Macabeia Edições publica obras de ficção e não ficção, marcadas por uma expressão da mulheridade por meio de protagonismo, vivência ou ponto de vista. Incrível, incrível. Olha, você já tem muito meu amor, viu? E agora mais, porque me mandaram livros de poesia. Eu sou fácil. Mentira, não sou não, pelo contrário. Eles têm o livro de não ficção da Ana, que eu comentei, que é o Escritoras Silenciadas, que é maravilhoso. Por favor, vão atrás desse livro. E agora eu vou conhecê-los na poesia. Mas vocês viram que tem ficção, não ficção, tem poesia. Então, é uma editora aí, independente e com um catálogo bem amplo. E, gente, publicar mulher já é um desafio. Agora, publicar poesia é um desafio em dobro. Porque poesia, embora a gente hoje tenha muito, né, fale muito sobre poesia no nosso país, ainda assim não é o filão das editoras. Não é com isso que uma editora ganha dinheiro. Não é com isso que uma editora faz seu catálogo, faz suas vendas. Então, assim, as editoras que são independentes, que já é um caminho difícil, que publicam poesia, elas têm que ser muito corajosas. Porque até as grandes editoras, né, não reservam a poesia tanto cuidado, tanto espaço, tanto carinho quanto deveriam. Então, eu tenho um respeito enorme por editoras que se propõem a esse desafio e têm essa coragem. Bom, mais uma vez, muito obrigada, viu? Edições Macabeia. Eu comprei alguns livros novos, outros usados, vou mostrar para vocês aqui ainda neste vídeo. Olha só, esse aqui é o Luminol, da Carla Piazzi, que me parece ser uma escritora mexicana. Eu comecei a leitura, gente, eu falei assim, não sei quando é que eu vou ler um calhamaço, porque afinal de contas é um livrão de mais de 500 páginas, uma edição muito bonita e igualmente cara, da editora Incompleta. Adorei o nome. E eu já tô na página 80. Ele chegou, sei lá, sexta-feira e eu comecei a leitura e, enfim, não consegui parar, mas eu não tô com tempo. O grande problema é esse, eu já tô na página 80. E eu estou simplesmente amando. E uma coisa que me chamou a atenção, onde que eu vi esse livro pela primeira vez? Foi no canal da maravilhosa Laura.
A Laura, do canal Literapia, ela ganhou esse livro de presente, aí ela comenta por alto sobre o livro, mas o comentário dela me pegou. E aí eu fui atrás na Amazon, fui ler a sinopse, e aí quando eu vi já estava no carrinho, e quando eu vi o Leopoldo comprou, vocês acreditam? Leopoldo, pra quem não sabe, é meu cachorro. Enfim, o livro chegou, né? E aí eu comecei a leitura, e eu estou amando. Então ele começa, né? Não vou dar nenhum spoiler, não, tá? Mas só para vocês entenderem o que me chamou muita atenção aqui. Com o que parece ser, então, um romance chamado Moscas Volantes. E aí o romance, quando você tá lá no auge do, ai, o que vai acontecer e tal, né? Uma historinha que, enfim, vai te prendendo, ele acaba do nada, assim, não, sem fim, né? Ele acaba do nada. E aí você vai para uma carta escrita por uma mulher para outra mulher, e agora aí as cartas vão sendo trocadas, depois viram telefonemas, e agora as mulheres estão na parte em que essas mulheres estão se encontrando. Então tem uma série de questões aqui meio misteriosas que vão se envolvendo. Não me parece ser uma narrativa, um romance detetivesco, mas ele flerta com isso, enfim. Eu tô gostando bastante. A escrita da autora me pegou. E eu tava com muito medo, porque como foi um livro caro, e eu comprei sem abrir para olhar a primeira página, ler a primeira frase, porque isso era uma coisa que eu fazia muito quando eu frequentava livrarias, assim. Hoje em dia, né, na Amazon já é mais difícil, mas uma coisa que eu fazia quando eu pegava um livro desconhecido, de um autor que eu não sabia nada sobre ele, eu abria e lia as 3 primeiras linhas, ou a primeira frase, ou o primeiro parágrafo, só para ver se ele me pegava. E eu já deixei muito livro para trás porque não me pegou. E aí, quando ele chegou, eu falei, meu Deus, já pensou? Eu gastei esse dinheirão, porque é um livro caro, vou falar isso de novo, né? Mas é uma edição que faz também jus ao preço, já que o preço do livro hoje em dia já está um pouquinho fora da realidade, né? Mas. E aí, quando eu comecei, gente, que eu fui fazer isso das 3 primeiras linhas, eu já estava lá na página 30. Então, tô gostando muito. E ele passou na frente de um monte de livro que estava na lista de leitura. Assim como esse que também chegou semana passada, eu tava esperando, comprei na pré-venda, não sei porque ele demorou para chegar para mim, que é o Virgínia e Vita, que são as cartas e trechos dos diários destas duas personalidades literárias incríveis. Eu pouco sei sobre a Vita, a não ser que ela e Virgínia tiveram um relacionamento amoroso, mas sou obcecada, apaixonada, encantada, maravilhada por Virgínia há anos. E eu lembro que uma das primeiras coisas que eu li da Virginia, inclusive, foi os diários dela. Eu li Um Teto Todo Seu, mais alguma coisa dela que agora eu não vou lembrar, e aí fui para os diários. Então, ler as cartas, ai, satisfaz o meu voyeurismo literário. Né? Cartas, diários, biografias, autobiografias, são livros que eu amo. Já falei isso aqui e repito, são livros que eu amo. Então, quando tem escritor envolvido nessa produção de cartas e diários, aí eu amo 10 vezes mais. Pode ser até um escritor que eu não goste. Eu gosto de ler as cartas e os diários deles. Então, gente, ler carta e diário de uma pessoa que eu gosto é uma experiência que me satisfaz em muitas instâncias. E ele está sendo vendido aqui como cartas de amor. Eu entendo isso muito como um chamado marqueteiro, mas não tem problema nenhum, porque são cartas de amor e a edição tá linda. Então já comecei a leitura, cheio de marcações. Inclusive, eu prometi para mim que eu ia ler este livro aqui sem fazer marcação. Eu queria só ler, sabe? Porque às vezes a marcação, ela exige muito. E às vezes eu só quero ler um livro, assim, sabe? Mas não tô conseguindo. Olha só, quando eu vi eu já tava, fazendo algumas marcações aqui, enfim, caminho sem volta. E eu acho que isso é um bom termômetro para mim para dizer que o livro é bom. Quando ele me exige marcar, quando ele faz com que eu queira marcar alguma coisa, é porque o trem tá bom. A gente tá falando de uma literatura que não é miojo. Bom, ainda na mesma compra da Amazon, eu fui atrás desse aqui, que é o Animalidades, ou Literatura e os Limites do Humano, da Maria Esther Maciel. Gente, essa edição tá tão bonita. Nossa, tá bem caprichada mesmo, é da editora Instante. Maria Esther Maciel, eu tenho alguma coisa dela, só não lembro o quê, mas é um livro de ficção. Ela é uma pesquisadora e tal, além de romancista, de escritora contemporânea. E aqui, por que esse livro me chamou a atenção? Porque ela vai fazer um estudo sobre animais na literatura e ela cita Clarice Lispector. E no meu clube de leitura, Clarice Lispector tem me chamado muita atenção no trato com os animais. Porque assim, quando eu fiz a minha primeira leitura de Clarice para mestrado e doutorado, né, quando eu tinha um foco de pesquisa, e eu não trabalhava a questão dos animais, porque eu estava focada em ver Deus na obra dela e tal,
sempre passava batido, sabe? Chamava atenção, mas assim, não era algo que meu olhar captava e queria analisar e queria refletir sobre. E agora nessa releitura para o clube, que está sendo uma experiência deliciosa, reencontrar e ver a questão dos animais lá tem me chamado muita atenção. Eu tenho gostado muito de ver isso. E aí, né, ir atrás desse estudo da Maria Esther Maciel sobre os animais na obra dela me interessou bastante. É provável que eu faça a leitura em breve dele, até por causa do clube. E ainda nessa mesma compra eu comprei um, mas sabe aquele que você quer ler, mas você acha que você não vai ter tempo nunca, mas ainda assim você quer ler? Pois é, o Absabe. Eu tive com esse livro em mãos há uns 3 anos, porque eu vi no Instagram de uma querida, é, uma amiga querida e tal, e eu lembro que eu fui numa livraria no Rio, uma livraria linda que tem lá no Botafogo, peguei, olhei, e desisti. Mas aí esses dias alguém comentou sobre ele de novo, num vídeo que eu tava assistindo, eu não lembro mais quem foi, infelizmente. E quando eu vi, gente, de novo, botei no carrinho e o Leopoldo comprou. Ele é mais um livro da Seara Autoajuda, sabe? Aquelas leituras mais transformadoras de uns pensamentos da vida, sem muita pretensão literária. A ideia dele não é ser literatura, na verdade, ele é zen budismo, filosofia, autorrealização. Já teve uma época que eu tive muito preconceito com esse tipo de livro, hoje em dia eu não tenho mais, não. Acho que a idade, envelhecer, faz isso com a gente, nos liberta. Bom. Aí do sebo agora eu vou mostrar pra vocês os grandes achados que eu fiz, tá? Ó, você gosta de uma ida sebo? Fica aqui comigo, porque eu fiz uns achados muito bons. Aqui na minha cidade tem um sebo, tem vários sebos maravilhosos. Tem o sebo Quarupi, que fica na rua Padre Café, que a casa, as paredes todas são livros, assim, tem pedaços. Um dia ainda vou fazer um videozinho e colocar aqui no canal. Eu já fiz isso, inclusive, no Batom de Clarice, mas deletei. Muitos anos atrás, o meu canal, inclusive todos os vídeos. Um minuto de silêncio. Mas enfim, tem livro até no banheiro, a cozinha, todos os cômodos da casa são transformados em espaços para você manusear os livros e comprar, mas o negócio já está num nível assim, acumuladores dos documentários americanos. Então tem esse sebo Quarupi. Tem um sebo menorzinho no centro da cidade, mas que tem uma seleção muito legal, que é na Casa de Itália. Então, se você é de Juiz de Fora, fica essas dicas. Se algum dia vier a Juiz de Fora, já pega esse guia da cidade. E tem esse que eu amo, que é uma livraria, e também é um sebo, que é a Atena, que fica na Rio Branco, num shoppingzinho da avenida principal da minha cidade. E, bom, eles têm uma curadoria lá, ó, impecável. E aí eles receberam coisas que gritavam meu nome, que eu não pude deixar para trás, como este livro, que é uma biografia sobre Catherine Mansfield. Conheci Catherine Mansfield por causa de Clarice Lispector. Um dia eu estava lendo um texto dela, uma carta, uma crônica, não lembro o quê, muitos anos atrás, quando eu comecei a leitura de Clarice, e ela cita que Catherine Mansfield foi a primeira escritora que ela comprou com o dinheirinho dela numa livraria, quando ela recebeu o primeiro salário. Além de Lobo da Steppe, do Herman Hesse. Eu comprei Lobo da Steppe na mesma época, mas não li. Não li Herman Hesse até hoje. Mas Catherine eu li, me apaixonei. Eu tenho um livro com diários da Catherine. Mas são trechos, é uma coisa meio perdida, assim, não é completo. E aí eu comprei essa edição aqui, então, que é The Life of Catherine Mansfield, do Anthony Alpers. É uma edição em inglês. Eu confesso que eu não sou muito fã de ler em inglês, não gosto, não consigo ler com uma fluidez que eu goste. Eu só leio quando realmente eu não tenho opção. Esse livro é de 1982. E ele ainda tem um pedacinho dele com fotos. Né? Então, assim, é uma edição difícil de achar no Brasil. A Catherine está começando, né, agora no Brasil, ocupar um espaço maior aí. Tem editoras, né, mais badaladas e grandes publicando algumas coisas. E aí, que bom, né? A gente vai começar a ter mais coisas. Quem sabe chega logo uma biografia sobre ela aqui. Esse já foi em português, graças a Deus, que é Mistério e Solidão, a vida e a obra de Emily Dickinson, que é uma poeta incrível que eu adoro. Essa edição tá bem castigada também, é de uma editora que não conheço, chamada Lidador, e ele é de 1955. Não, mentira, ele é de 1965, a edição brasileira, a edição estrangeira é de 55. Mas assim, retiro o que eu disse, não tá tão castigado pela idade que ele tem, não. E é sobre a vidinha aí da Emily. Eu nunca tinha visto nada sobre Emily Dickinson em português.
falando da vida, que me pareça tão completo quanto esse. E aí, para completar o rol das escritoras estrangeiras que eu amo, eu também comprei esse aqui, que é o do John Lemon. O John tem eu tenho outro livro dele sobre a Virgínia, se eu não me engano, uma biografia, não tenho certeza, gente, mas eu tenho alguma coisa dele aqui. Eu tenho uma bibliotequinha aqui legal sobre Virgínia, tem muita coisa, né? São anos gostando da autora. Esse aqui é um livro meio fotobiografia, sabe? É, Ele é de 1975. Também está em inglês. Deixa eu mostrar para vocês aqui um pouquinho dos detalhes dele, só para vocês visualizarem, já que é uma fotobiografia, e, enfim, tem informações aí bem ilustradas da vida dela, né? Olha que legal. Achei bem diferente de tudo que eu já tinha encontrado, embora eu tenha biografias muito boas sobre a Virgínia, mas esse aqui, né, tem mais a pegada de fotobiografia. São 136 ilustrações, né? 136 fotos. Eu acho que tinha uma edição dessa lá sobre o James Joyce, mas não curto tanto para querer comprar. E ainda nesse mesmo dia, neste mesmo sebo, eu comprei essa edição aqui chamada Rosiana, ah, do João Guimarães Rosa. Na verdade, não foi escrita por ele, obviamente. É uma seleção e um prefácio do Paulo Ronai. É da editora Salamandro. Nem sei se esse editor existe mais. O que que o Paulo... E é uma edição linda, porque ela é tipo em forma de dicionário, né? De verbete e tal. Mas a ideia é fazer verbetes com frases retiradas de Grande Sertão Veredas. Então, por exemplo, você abre lá, sei lá, tema amor. Vamos pegar amor. Na verdade, tem amar, não tem... não, tem amor. Inclusive, me parece que é um dos maiores verbetes. Aí tem vários trechos tirados de Grande Sertão que falam sobre o amor. Então, por exemplo, o amor é o que amor é que é o destino verdadeiro. Ou o amor é passo de contemplação e é sempre causa. E aí, enfim, né? São retirados de vários livros, não é só do Grande Sertão Veredas, desculpem. E tem tudo, gente. É assim, imagina, um dia acordo falando, deixa eu ver, quero saber o que que Rosa fala sobre... Sei lá, vou abrir aqui o livro, o que que o Rosa falou sobre cachorro. Vamos ver se tem esse verbete aqui. Tem. Cão que ladra não é mudo. Retirado de Dorandina, primeiras histórias. Ou é andando que cachorro acha osso. Legal essa, hein? Do Burrinho Pedrez. Que é... O Burrinho Pedrez é de qual, do Rosa? Sagarana. Do Sagarana. Enfim, delícia de edição. Ela tá com uma jacket, tá um pouquinho destruída, mas enfim, olha que linda. A capa dura, com a assinatura do Rosa. Foi uma edição especial, não é tão fácil assim de achar, enfim, maravilhosa, né? Bom, isso foram os achados desse dia lá neste sebo. E aí, gente, maravilhoso mesmo foi o achado que eu fiz num outro sebo, que não foi nada esperado. Eu entrei, sabe quando você entra como quem não quer nada e encontra? É maravilhoso. Porque uma coisa que eu tenho muito hábito de fazer é entrar nos sebos e perguntar: tem alguma coisa da Clarice? Tem alguma coisa da Julia Lopes? Os meus autores preferidos eu sempre do Drummond. E aí tinha. Só que sempre tem, na verdade, mas é sempre da Rocco, esses novos que não me interessam. Mas de vez em quando eu faço uns achados, assim, de antigos que são os que eu estou buscando. E aí eu vou contar pra vocês o que eu encontrei. Isso aqui. Isso aqui é uma obra rara. Isso é uma raridade, tá? Esta é a primeira edição do Onde Estivestes de Noite, que é um livro de contos da Clarice da década de 70. Porém, contudo, este livro aqui não é de 74. Este livro aqui não é qualquer um, porque este aqui foi o que foi retirado de circulação assim que ele foi lançado, porque ele tem um erro. Existe esta interrogação na capa. A Arte Nova cometeu um erro, que foi meter uma interrogação onde ela não existia. E aí Clarice, quando viu, mandou que a Arte Nova... É de 73, tá, gente? 74 não. 73. Enfim. Aí a Clarice mandou a Arte Nova recolher, tirar tudo de circulação. Alguns já haviam sido vendidos. E corrigir este erro da capa. Por quê? Onde Estivestes de Noite não tem título. Então tá aqui um exemplo de um livro mais recente em que, ó, tá vendo? Não tem título. Então esta é uma obra rara, porque não bastasse ser uma primeira edição, a que foi retirada de circulação antes da correta ser colocada. Tá com esse problema? Tá. E é muito triste, porque não é uma fita qualquer, é uma fita dura, grossa, que se eu tirar vai dar uma estragada no livro real, ó. Mas eu paguei R$ 10.
isso que foi, assim, o fascinante. Por quê? Porque anos atrás eu comprei na estante virtual essa edição. Que também é a mesma, tá, gente? A primeira edição, ó. Só que eu paguei muito mais caro que R$ 10 anos atrás. E eu já sabia que eu tava comprando uma obra rara e tudo mais. Então, quando eu vi ela por 10, eu falei, né? Não dá pra deixar pra trás uma obra rara assim com um preço desse. Porque se tivesse mais caro, tudo bem, eu já tenho, não preciso duas vezes. Mas por R$ 10 não dá pra deixar pra trás. Não eu. Eu não consigo. Você consegue, você é uma pessoa mais feliz que eu, que tem mais dinheiro que eu, provavelmente. Clarice Lispector com essa capa linda de Felicidade Clandestina. Felicidade Clandestina é um livro de contos da Clarice. Essa edição aqui já é posterior à morte dela, ela é de 81. E essa capa é uma capa do Felicidade que eu não tenho. Eu achei tão legal essa capa, gente. Eu nunca tinha visto essa capa, na verdade. Olha que bonitinho. E aí também acho que estava R$ 15. Aí eu falei, não dá, né? Pra deixar pra trás essa capa que eu não tenho. E por último, mas não menos importante, um aqui que eu ainda não terminei de pesquisar para ver se é uma primeira edição, mas eu acho que é. É a primeira edição quando A Descoberta do Mundo foi publicado. Para quem não sabe, Clarice não escreveu este livro. Este livro é uma reunião das crônicas que ela escreveu na década de 70 para o Jornal do Brasil. Ela trabalhou durante 7 anos no Jornal do Brasil, publicando crônicas. E, inclusive, foi uma atividade que ela não gostou muito de realizar. Na verdade, ela gostou nada. Porque era uma escrita por encomenda. E Clarice nunca se deu bem com isso. Né? No Via Crucis do Corpo, que é um livro que ela fez por encomenda para a editora, ela sofreu muito para escrever. Tanto é que era um livro que tinha que ter uma pegada erótica, porque na época estava no auge da literatura erótica, vendendo muito no país. Clarice, inclusive, traduziu para Arte Nova o Novelas da Erosfera, que é um livro erótico e tal, né, da Emanuele Arçan. Então, assim, tava no auge. E aí a editora foi lá e encomendou, falou, faz aí, né? Faz um livrinho aí, faz uns 50 tons de cinza na década de 70. E aí ela fez com muito custo, porque ela precisava do dinheiro, né? Na década de 70, Clarice, nas cartas, reclama muito de falta de dinheiro. Tem uma época que o filho dela tá morando fora do Brasil, e aí nas cartas ela fala muito dessa questão financeira, tá pesada para ela. E aí ela faz, gente. Só que fica horrível. Na verdade, não fica horrível, não. Ela não gosta. Eu gosto muito desse livro. Mas ela fala, tem a hora para tudo, inclusive a hora do lixo. Será que Clarice está falando de literatura miojo? Pois bem, tô dizendo isso tudo por quê? Porque você entender que ela fazia, às vezes, coisas de encomenda, só não gostava muito. E as crônicas que ela publica no Jornal do Brasil, elas nascem muito disso. Ela é demitida 7 anos depois, atuando aí durante 7 anos para o Jornal do Brasil escrevendo crônicas. Aqui, ó. Isso tudo aqui é muita coisa, né? E foi demitida numa situação bem, bem lamentável, assim, sabe? Descartada. E ela reclama também isso numa carta. Ela diz: é, não me pagaram ainda e me devolveram um mês de crônica que eu enviei com antecedência. O que eu acho que também pode ter sido até um problema para ela ser descartada, porque a ideia da crônica, para quem não sabe, a crônica é um texto literário cujo nome tem a ver com Cronos, que é o tempo. Cronos, cronologia, crônica. Ela é um texto que nasce com uma data marcada. Né? Ela está ligada a um momento. É quase um texto. Durante muito tempo, inclusive, foi um texto descartável. Porque é um texto mais focado para jornais e revistas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, né, você tem a crônica, livros de crônicas publicados que não estejam necessariamente vinculados a uma publicação diária em jornal, etc. Mas durante muito tempo, autores brasileiros atuaram como cronistas em jornais exatamente pela questão financeira, pelo retorno financeiro que dava essa escrita. Sem contar que para o jornal era legal ter o nome daquele autor ali produzindo alguma coisa. E aí são textos meio que datados, né? São textos um pouco presos ao momento de produção. A questão toda é que como os autores, eles tendem, né, a tornar a literatura, tornar as coisas mais literárias, e literatura não é um texto datado, né? A crônica acaba perdendo um pouco a mão de jornalismo na mão desses escritores e se torna mais literatura. E aí Clarice, naturalmente, fazia isso também, mas ela tinha muito essa coisa de, às vezes, enviar um trecho do romance que ela estava escrevendo, que ela não tinha o que enviar. Então, talvez não tenha sido uma coisa muito adequada e o jornal não tenha, né, curtido muito, mas isso é um achismo meu, tá? A gente não tem claramente um motivo. O Clarice também não recebeu um motivo sobre essa demissão, uma justa causa. Mas é porque realmente as crônicas dela têm uma pegada diferente. E aí, quando ela morre, anos depois, o Paulo Gurgel Valente, que é um dos filhos dela, responsável pelos direitos autorais da obra,
autoriza a editora Nova Fronteira a publicar essa reunião de crônicas que estão datadas, isso é muito bom, né? As crônicas aparecem aí com a data de publicação, não tem um ano, mas tem, acho que não tem um ano, estão separadas por ano. Tem o ano e o dia, e aí a gente passeia, né, pela Clarice Cronista. E eu acho que essa é uma obra rara, mas sem tanto valor ainda, porque essa foi a primeira edição oficial que saiu. E eu sei disso, eu desconfio disso, porque aqui não está escrito segunda edição, terceira edição, então eu imagino que tenha sido a primeira mesmo oficialmente. Eu só ainda não investiguei, e eu tenho um livro ali que tem as capas das primeiras edições da Clarice, quando saem pela primeira vez, mesmo as que saíram depois que ela morreu. Então depois eu vou consultar para ver, mas tenho quase certeza que é. Hoje em dia a gente acha como Descoberta do Mundo pela Rocco, mas também tenho todas as crônicas, que é a mesma coisa. Se você comprar o Descoberta do Mundo, não precisa comprar o Todas as Crônicas e vice-versa. Mas, enfim, fiquei muito feliz de ter encontrado esta edição também. Bom, é isso, pessoal. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigada, né? Eu tô tendendo a não ter pressa para fazer vídeos, mas eu preciso saber se vocês estão gostando disso, né? Se gostam de vídeos aí longos, sem muito desespero, sem, enfim, né? Deixar fluir. E comenta aí, tá? E eu quero agradecer a todo mundo que tá deixando comentário nos vídeos anteriores. Nem sempre eu consigo responder rápido, mas uma hora eu vou responder a todo mundo, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo vídeo.